Problema-solução: bloqueio ou suspensão indevido. Então, isso é um dos problemas que existem junto às prestadoras. Um bloqueio ou suspensão, imagine que é você ser impedido de utilizar o telefone. Só que na visão da gente, ou seja, quando a gente abre a reclamação, é um bloqueio indevido. E aí, por que acontece isso, tá? Normalmente existem alguns pontos. Ou seja, para chegar num bloqueio indevido, nossa interpretação é que alguém fez algo que não deveria ser. Ou seja, a prestadora bloqueou, mas não deveria ter bloqueado. A visão é essa. Então, o primeiro ponto que pode ter acontecido isso é alguém pediu errado. Alguém que eu digo, alguém da nossa empresa, da sua empresa. Então, você é gestor telecom, algum outro gestor pode ter solicitado, seja o contrato de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, qualquer um. Alguém com poder de gestor pode ter ido lá e feito a solicitação. Isso é um exemplo, tá? Lógico, existem alguns. Outro, pode ser o sistema de gestor. Alguém está tentando lá utilizar o serviço e o serviço está bloqueado. Isso acontece diversas vezes. Eu já tive clientes que, Kleber, estou sem poder utilizar a internet aqui, antes eu estava. Desbloqueia, por favor. E aí eu tive que dizer, nesse tipo de situação, tá? Que, você está bloqueado porque o seu gestor pediu para você não ter internet. E aí eu fiz essa configuração no sistema e por isso que você está sem acesso. Para você pedir, para você acessar, pede para ele. Conversa com ele e aí eu faço a liberação do sistema sem nenhum problema. Mas existe uma cadeia de hierarquia que você tem que seguir. A gente, como gestor de telecom, a gente também segue as diretrizes da empresa. Então a pessoa, o funcionário diz, tudo bem. E não utilizou mais o serviço de internet porque houve esse bloqueio, que aí estava utilizando de forma equivocada, vamos dizer assim. Não era para utilizar tanto e estava usando. E isso é um exemplo. Outro exemplo, tinha um outro usuário que não tinha utilização de internet, tinha lá um pacote, não sei se era 1 GB, 500 megas, 2 GB, alguma coisa do tipo, e quis começar a utilizar. Só que usou e não estava conseguindo. E ao falar comigo, a gente conversou e identificou que ele precisava daquilo e até foi solicitada a autorização lá da gestão, mas que nem precisava, era só liberar o serviço. E no gestor estava bloqueado. O que é que eu fiz? Desbloqueei. Feito isso, o serviço voltou a funcionar. Então, esses dois exemplos que eu estou te dizendo, pelo menos, lógico, o 3, né? Até se alguém pediu errado, mas esses bloqueios de gestor, o certo, o que eu acho mais correto, que você vai ganhar muito mais tempo, é se você vê isso, se você enxergar. Existem situações, lógico, o usuário está tentando utilizar o serviço, não está conseguindo. Aí você faz o processo de, vê se o chip está correto, teste em outro telefone, porque testando em outro telefone, ele vai ver se o problema está no aparelho ou no chip. Sendo no chip, aí sim, gestor, sistema da prestadora. Sendo o aparelho, pode ser configuração. Nesse contexto, a gente vê e o tempo de identificar e o tempo de identificar esse tipo de situação para resolver é muito mais rápido. Então, quando você pensa em resolver o problema, se você tiver acesso ao sistema de gestor e tiver as ferramentas e as informações, vai ficar muito mais rápido de você resolver. Por exemplo, esses dois cenários eu não precisei falar com ninguém da prestadora. Eu mesmo fui lá no sistema e identifiquei esses pontos. Então, isso ajuda. Quando alguém pediu errado, aí sim, você precisa da ajuda da prestadora para ver. Mas foi a configuração do gestor, fica mais fácil você identificar. A questão de erro sistêmico. Erro sistêmico, eu entendo que tem erro sistêmico no sistema de gestor e no sistema da prestadora. Em ambos, quem tem que resolver é a prestadora. Eu já vi situações junto a algumas prestadoras que, porque eu fiz uma renovação de contrato ou eu fiz alguma ação de mudança de plano, o gestor ele simplesmente foi desconfigurado. E algumas linhas até saíram do sistema de gestão. Já vi vários problemas. Então, esse erro pode ser causado pela prestadora, porque a gente, como usuário, vai ser mais difícil criar um erro sistêmico em qualquer situação dentro da prestadora. Acontecendo isso, é um bloqueio indevido. No sistema de gestor, o bloqueio indevido é na cabeça da gente, mas que não deveria acontecer aquele bloqueio, só para também
você ficar ciente e ver essa relação, tá bom? Outro caso que aí é mais delicado é um bloqueio por suspeita de fraude. Isso, cada prestadora tem suas medidas, tá? Mas na visão da prestadora, proteger a gente como usuário, como consumidor, para não gastar tanto dinheiro de forma equivocada e que ela pense... Qual é o pensamento? O usuário aqui, seja uma linha, um contrato, qualquer que seja, ele está gastando muito dinheiro, muito serviço, pode ser que ele não me pague. Se ele não vai me pagar, eu vou lá e coloco o bloqueio, porque eu estou achando que é uma situação fraudulenta, ou seja, alguém está utilizando aquilo e não vai me pagar. Essa é a visão da prestadora. A gente, como consumidor, eu já vi situações que o usuário fez uma viagem, estava utilizando muito o telefone e a prestadora viu uma mudança de comportamento, por exemplo, e foi lá e chaveou, puf, bloqueou a pessoa. Só que o cara estava viajando, estava a trabalho. Eu não lembro se ele estava em roaming internacional ou estava em roaming nacional. Sei que ele não estava na cidade dele de origem. E ele não conseguiu fazer o desbloqueio durante toda a viagem. Teve que fazer literalmente, mais uma viagem para conseguir um telefone que conseguisse funcionar. Então foi complicada essa situação. Depois eu conto essa história. Mas foi uma situação de bloqueio por fraude. Isso eu já vi várias situações que podem acontecer e que realmente algumas são fraude. Algumas são situações que pessoas mal intencionadas querem ganhar vantagem e detonam qualquer outro CNPJ, qualquer outro CPF, porque ele pode utilizar dados de terceiros de forma indevida e fazer o uso. Então a suspeita de fraude ajuda nessa situação e também atrapalha quando acontece um bloqueio indevido, quando não deveria acontecer aquele tipo de bloqueio. E para você resolver essa situação é um pouco mais delicada. Qual que eu aconselho, tá? Aqui, alguém pediu errado, você conserta. Sistema de gestor, você está vendo. Erro sistêmico, você fala com a prestadora, ó, aconteceu erro, ela vai te dar um prazo de resolver. A ideia é que você tenha um serviço normalizado. E fraude, quando você fala com a prestadora, abre um protocolo, pede para aquilo ser verificado. Alguns dias mesmo agora, eu abri uma solicitação de situação que aconteceu algo fraudulento, então eu pedi para ser visto por essa área, porque eles também fazem um papel passivo. A gente pode abrir solicitação, ó, eu tô achando que isso aqui está fraudulento, vê lá, porque eu acho que está errado. E eles também têm esse tipo de atuação. Então, teve um bloqueio por suspeita de fraude, fala com a prestadora, abre um protocolo, abre uma demanda para essa área, abre também, de preferência, tá? Depois que você falar com o atendimento que tiver o protocolo, um outro protocolo na ouvidoria e um terceiro na Anatel. Porque aí você vai ter diversas frentes trabalhando para o mesmo objetivo, que é você ter a linha de volta ao normal. Não acontecendo isso, ou seja, vamos supor, eu acho que tem até um quinto item aqui para passar para depois voltar para isso, que é erro de atendimento. Então, dá para acontecer um bloqueio indevido por erro de atendimento? Claro, todos somos humanos e a gente é passível a erro. Já vi situações, já passei por situações que um contrato, uma linha era para ser bloqueada, a gente confirma essa linha normalmente numa ligação ou por e-mail, e foi outra linha bloqueada ou cancelada, vamos assim, mas o bloqueio ele vai acontecer. Feito isso, o bloqueio acontecendo da linha errada, alguém vai deixar de utilizar o serviço. E aí pode ser um erro do atendimento que colocou isso. Eles sempre fazem a confirmação. Por telefone, pede novamente o número da linha. Por e-mail, eles têm lá a numeração, fica mais fácil de agir para o bloqueio. Mas pode acontecer erros. Então a ideia é você ficar atento nesse tipo de situação. E motivo de bloqueio ou suspensão indevido tem esse cenário. Passando dessas esferas de falei com a operadora, falei com a ouvidoria da prestadora e falei com a Anatel. Lógico, ouvidoria e Anatel você tem um prazo de 10 dias normalmente e com a prestadora é um prazo de 5 dias úteis, em média. Só que você pode ter mais rápido ou mais demorado, depende de cada caso. O importante é, passou disso, não teve a resolução, lógico, você vai tentar falar com a prestadora para que o seu serviço volte ao normal, a partir do princípio que ele deveria voltar ao normal e que é um bloqueio indevido, tá? Nesse cenário,
passou por essas instâncias, não conseguiu resolver, o que eu posso te dizer é, aí você vai ter que ir no PROCON da vida, vai ter que ir nos órgãos de proteção para você ter alguma posição. Em alguns casos você pode falar com um advogado para abrir um processo judicial, porque aí, dependendo da situação, você tem danos morais, outros tipos de danos, que aí um advogado vai conseguir te passar isso com mais exatidão, com mais clareza e analisar a situação. Mas antes do advogado, ou seja, antes de entrar com o processo judicial, dá para você resolver essas situações direto com a prestadora, dessas maneiras que eu acabei de te passar, para você ficar ciente que existe bloqueio indevido, pode acontecer, mas que também a gente consegue resolver isso, vamos assim, de maneiras rápidas, pensando que a prestadora também ajude do lado de lá.